Toda loja em 10 vezes sem juros. Oferta exclusiva. Panelaço é na Total. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. É isso mesmo, ofertas exclusivas. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. Nessa quinta, panelaço é na Total. Toda loja em 10 vezes sem juros. Na Benjamin Constante 2145. Fone 3358-2300. Ferri Autopeças. Peças de todas as marcas, latarias, vidros, tintas automotivas e muito mais. Tradição, experiência e qualidade. Profissionais qualificados e uma ampla variedade de peças com procedência, garantia e qualidade. Ferri Autopeças. A loja mais completa da região. 2 lojas para melhor atender você. Na Rua José Bonifácio e na Avenida Presidente Vargas. Ferri Autopeças, qualidade e tradição em Lagoa Vermelha e região. Fone 3358-2622. Dai Biju, com 1000 bijus e RV Acessórios. Aromas de ambientes e de perfume, acessórios, maquiagem da máquina cosméticos e muito mais. Dai Biju, Afonso Pena. Posso falar? Boa noite, amigos da internet, amigos de Lagoa Vermelha para o mundo. Esse é o nosso primeiro programa, Roda de Conversa, que eu estava muito saudosa. Eu sou Vanessa, ao meu lado está meu lado esquerdo, pela esquerda vem o Felipe, Vitor Hugo e o Rogério. Aí eu estou na direita, mas não é por opção, né? Foi porque me colocaram aqui, eu estou à direita. É a direita da... Depende do ângulo que você olha. Eu ia para a religião, eu ia falar sobre a direita estará sentado, né? A direita. Mas é tudo eu sou a âncora do programa. E a gente vai combinar sempre de falar assuntos variados, tudo que rolar na cabeça, e a gente espera que tenha sugestões vindas dos nossos amigos da internet. A gente está passando aí na telinha de vocês, que legal tá desse lado, né? É engraçado que eu estou sempre do outro lado. E a gente tem um monte de sugestões aqui. E vocês podiam me ajudar com o que a gente podia... Porque a gente... Eu acho que sabe que nós podíamos começar a conversar, já que tu começou falando de direita e de esquerda. Nós podíamos entrar nesse assunto, que eu acho que é um assunto hoje que está muito na pauta. De quem vai para lá e quem vai para cá? Eu sou da direita e, assim, numa análise assim, bem fria dessa questão. Não, eu também, antes de nós entrar na pauta, eu gostaria de dar uma boa noite. Diga boa noite primeiro, Rogério. Então volta um pouquinho, eles vão dar o boa noite agora. Então eu primeiro gostaria de dar uma boa noite, dizer que estou extremamente feliz em retornar a esse programa, depois de uns 2 anos de pauta, ou de, quem sabe, como é que dizia no colégio, de gancho. Pensei que era uma pausa dramática. Estamos retornando, o Felipe, que é da antiga, o Vitor Hugo, que é da antiga também, e a Vanessa, que é a nossa nova componente aquisição. Nova aquisição e a nossa âncora, né? Isso. Bom, eu também, boa noite a todos. Eu agradeço a Lagoa FM, a Lagoa TV, na pessoa do Giovanni e seus colaboradores aí por ter novamente a ideia de fazer com que esse programa retornasse, né, depois de um tempo, que talvez um limbo necessário, ou um sabático, né, um tempo sabático necessário para que, apesar de nós conversarmos lá fora com os amigos aí, que nós não tivemos nenhum curso de bola de cristal, né, Felipe, mas algumas coisas aconteceram nesse período aí que dão margem a dizer que valeu a pena o nosso programa. Mas, Felipe, então eu estou passando, estava falando... Na verdade, uma boa noite a todos também, os internautas, os colegas da mesa, né, e acho que é importante salientar nesse primeiro programa que nós não estamos aqui para ensinar ninguém, nem
a aprender com ninguém, mas enfim, interagir com todo mundo, no sentido de trocar ideia. Eu acho que a sociedade prima por isso, a troca de ideia, a manifestação de qualquer um de nós. Eu acho que aqui ela é totalmente despretensiosa, no sentido de, principalmente, interagir com o internauta e com os colegas da mesa, né? E eu falava de esquerda e de direita justamente porque me chamam muita atenção diversas coisas que acontecem nesse contexto. A gente falando aqui agora e acabou entrando também no início de direita e de esquerda, né? E eu vejo assim que falta muita percepção do que seja efetivamente direita e esquerda, né? Hoje as pessoas veem direita e esquerda, eu sou o PT ou o anti-PT, e acho que não tem nada a ver esse contexto, né? Colocávamos ali fora uma coisa assim que eu acho fantástica, do ponto de vista da completa falta de percepção do cidadão quando ele diz que ele é contra a Venezuela, a favor do nobre candidato aí, o Bolsonaro, e é contra a China, né? São três extremos, na verdade, né? A Venezuela está no extremo. Não tem lógica na mesma opinião, né? Na mesma opinião, é isso aí, não tem lógica na mesma opinião. Eu sou contra a Venezuela, o Maduro, enfim. Sou contra o como é que é, o Xi Jinping, eu nem sei como é que é o nome do cara lá, da China lá. Eu sou contra a ditadura. E sou a favor do Bolsonaro. Eu sou contra a ditadura, mas apoio o Bolsonaro, aqui sim, que prega, né, a tortura. A tortura, o endurecimento do regime, né? Então eu vocês imaginavam, nós aqui, ninguém aqui tem menos de 40, vocês imaginavam que ia dar essa reviravolta? Entre amigos nossos, de ansiar pela ditadura, pela tortura? Sabe que, Vanessa, que eu vi as pessoas falam, esse conceito mesmo de direita e esquerda é um conceito assim que tem ditadura de esquerda e de direita. É um conceito assim muito aberto, assim, que pode dar margem assim para diversas questões. Mas daí eu vi uma e sabe que hoje as redes sociais, muitas notícias são fakes, né? A gente sabe disso também, são aproveitadas nesse sentido, mas as pessoas falam extrema direita, extrema esquerda, e teve um gaiato que falou extremo centro. Não é isso, Rogério? Não, pois é, eu nem... eu entendi. Esse gaiato, eu acho que de repente ele era um anarquista, né? Então ele veio aqui para criar um pouco, né, uma troll, não é um troll. Uma confusãozinha. Agora, essas histórias das notícias fake, elas são muito interessantes, né? Porque a gente vê as pessoas compartilhando cada absurdo, né? Que aí quando eu vejo isso, eu procuro até, eu digo, mas será? E aí basta tu fazer um clique ali, tu procura ali, tu já vê que essa é uma notícia mentirosa, né? O Pablo Vittar estava fazendo inseminação artificial do Lula. Não, mas agora, de certa forma... Não, mas os caras são muito criativos, né? Os caras são muito criativos, né? O brasileiro ganha. Os caras têm uma criatividade extraordinária. E isso eu sabe o que eu sinto nisso tudo, né? Que eu tô com frio aqui, Giovanni. Eu tô com sede. Eu acho que as pessoas falam nessa questão assim de política e quantas, Felipe, Rogério e Vanessa, quantas pessoas assim, quantos inimigos se criaram assim ultimamente a partir de um rompimento. Eu sempre falo, o rompimento institucional que nós tivemos foi uma questão assim que rompeu famílias, rompeu amigos, né? Vocês não concordam com isso, cara? Que de uma hora é um discurso de ódio, né? É uma coisa, você não tem mais como você fazer uma discussão assim sobre nada, um patamar assim mínimo assim de razoabilidade, assim, ou você é ou você não é, né, cara? Tá horrível. Eu acho que a sociedade acabou. Eu sou assim completamente, terminantemente contra ruptura desse tipo, de qualquer forma, seja militar, seja democrática. Para mim, o impeachment não deveria existir, né? O povo é soberano. O povo colocou, aguenta 4 anos, é a regra do jogo. Tira na próxima eleição, porque é uma maioria. Mas a maioria tem o direito de errar. A nossa classe não é errado você votar na direita, votar na esquerda, votar no João, votar no Paulo, votar no Bolsonaro, votar no Lula. Não é errado. A sociedade tem direito de opção. E esse direito de opção deve ser observado independente, no meu entender. Claro. Aceito opiniões contrárias sem problema nenhum. A ruptura sempre é muito ruim, seja qual
tipo ela for. Fica um caos, né? Vira um caos, não se sabe mais. Tinha um rumo, não era o tinha um rumo que rumo, você queria, mas tinha Mas um rumo. tinha um rumo. Ali na frente você corrigiu o que estava errado. A corrupção, no meu entender, sempre existiu, vai continuar existindo, principalmente quando tiver um sistema como esse, que está no país. A coisa é mais complexa, né? É muito mais complexo do que tirar um partido, colocar outro, tirar uma pessoa, colocar outra. Né? Isso se comprovou com o impeachment, né? Que não parou nem melhorou, piorou. Né? E eu acho que piora muito mais. Né? As leis que se fizeram para resolver esse problema foi um desastre, do ponto de vista jurídico principalmente. Né? Você proibir que uma empresa coloque dinheiro na eleição, mas liberar o candidato para colocar o dinheiro que ele quiser. Né? O candidato rico vai colocar muito mais dinheiro que aquele que... Então, quer dizer, o cidadão comum não vai ter chance. Vai ter representatividade nunca. Essa ruptura que tu falou, por exemplo, Felipe, esses dias eu estava escutando numa rádio, que eu gosto muito de ouvir rádio, que na eleição de 1990 nós tínhamos como candidatos a presidente da República, se eu não estou enganado, 15 ou 16 candidatos. Mas que ano? Em 90 foi a primeira eleição direta. 89, isso. Tá. Nós tínhamos 20 e poucos candidatos. Mas aqui eu até anotei aqui, nós tínhamos quem eram candidatos a presidente da República. O Collor, vamos colocar assim. Vamos lá. Collor, Covas, Brizola, Lula, Caiado, Ulisses Guimarães, o Enéas e o Gabeira, então, que eu não tinha nem lembrado. O Gabeira e tinha aquele dos patinhos, a Fife Domingos. A Fife Domingos, mesmo. Não era o patinho? Não, ele fazia assim, tinha até assim a campanha dele, juntos chegaremos lá, era assim. Você só é velho aqui, né? Eu sou velho. E aí, para vocês verem como são as coisas. De todos esses nomes que nós nominamos, eu penso que é praticamente uma unanimidade que o pior deles era o Collor. E nós elegemos o Collor. Tu tinha a opção que tu quisesse, por exemplo, eu quero um cara de centro, tinha o Covas. Eu quero um cara de esquerda, tinha o Lula. Eu quero um de centro, né? Tinha o Brizola. Mas, Rogério... Eu quero um cara de direita, tinha o Caiado. Nós fomos escolher o Collor. Mas não se sabia que o Collor era... A gente sabia que ele era um caçador de Marajá. Só isso, a única coisa que ele tinha. Né? E agora nós estamos... Ele é um Sassamo-Tema, é um salvador da pátria. E aquilo que agora... Ele tinha aquilo roxo. É isso. Duela quem duela. Aí é o seguinte, e nós cometemos o erro, a população brasileira cometeu o erro de eleger o pior de todos. E agora, nessa eleição de novo, a gente parece que está como é que eu vou te dizendo que só tem 2 candidatos, o Lula e o Bolsonaro. Não, tem vários outros candidatos, e dentre os outros vários candidatos que existem, nós podemos eleger outro. Mas a Globo está criando eu vou te dizer que eu acho que nós temos que ir mais longe nessa discussão do Collor. No meu parco entendimento, que eu acho que nós fomos até injusto com ele, porque ele se opôs ao Congresso na época e o Congresso derrubou ele no impeachment, mostrando o sistema que nós temos. Nós temos que saber quem a gente... E agora nós temos, vou demonstrar novamente o poder do sistema congressista que nós temos hoje, né? Prenderam aquele candidato ao PT, o senador Delcídio do Amaral, por unanimidade no Supremo. O Congresso não falou nada, ficou preso sem problema nenhum. Quando prenderam o Aécio, o Congresso quando ameaçaram prender, né? Quando ameaçaram, isso aí, afastaram do mandato, ameaçaram prender, o Congresso se opôs, diz aqui, tem que ter a última palavra. Mas como? É 2 senadores com a mesma... Por que tem e depois o Supremo disse que realmente é o Congresso. E depois o Supremo disse que realmente, depois, é isso aí. Eu não sei de quem nós vamos... E nós vamos para outra agora, em seguida, né? Mudamos a interpretação da Constituição num artigo que é explícito e claro, dizendo que o trânsito em julgado da sentença é que torna o cara condenado, e aí sim ele pode ser preso. Antes disso, há a presunção de inocência. Modificamos isso, vamos prender o Lula e depois vamos alterar isso. Nós não temos mais lei. Vocês não são das leis. Nós assim, não temos mais lei. Não, nós temos lei demais até. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Vanessa. Vamos pensar assim, você acha que o Lula vai ser preso? Eu acho que sim, não escapa. Você acha que o Lula vai ser preso? Eu acho que não. Não? Você acha que vai ser preso? Eu acho que sim. Eu também acho. Se ele for preso, ele vai ser herói. Não, então assim, eu acho que ele vai ser preso também. Eu também acho que ele A Globo quer ou não quer? Quer saber o que a Globo quer? Deixa eu fazer só um raciocínio para vocês. Veja bem, o que a gente consegue, para a gente não ficar tão assim, não tentar falar assim da maneira menos jurídica possível.
o melhor elemento jurídico possível. Vejam, não precisam. Não, fiquem olhando para os lados aí. Vamos ouvir. Então vamos ouvir. Aí as pessoas dizem assim, não, nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Tá, ok. De instâncias do jurídico, né, para nós fazer uma coisa bem simples, bem rápida assim. Didática. Da didática. Daí assim, ó, do segundo, que é o tribunal, é um tribunal estadual, para os tribunais superiores, estatisticamente, ouvi alguém falar que somente 20%, 15%, 10% dos recursos são providos. Bom, modifica. Bom, então se um foi provido, já justifica. Claro. Mas com certeza. Não está certo? Se um recurso foi provido do universo, não interessa quanto. Se um foi provido, já justifica o que a Constituição fala na sua causa pétrea. É a mesma coisa com relação à pena de morte. Olha, em 80% das vezes que o cidadão é condenado à pena de morte, em 80% ele merecia morrer. E 20% ele era inocente e acabou sendo morto. É um absurdo isso. É um absurdo. Na verdade é a mesma regra. Na verdade, a citação que eu acho muito linda, mais vale inocente. Não, contrário. Não sei quantos culpados livres do que um inocente na cadeia. Certo. Nós temos que defender isso, né? Vou dar uma de âncora. Eu só queria chamar que nós temos um videozinho sobre o habeas corpus do Lula. Pode rodar? Para os 5 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena não fere o princípio de que o réu é inocente até o final do processo. O relator Félix Fischer destacou que a lei permite a prisão de Lula. Não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. Ante exposto, denego a ordem de habeas corpus. Agora, Lula depende de um habeas corpus que já está no STF à espera de julgamento. O ex-presidente pode ter a prisão decretada após serem julgados os últimos recursos no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que o condenou a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do... Eu digo assim, essa questão. Enquanto o Lula for para cadeia, beleza, né? Não sou eu. Mas esse 1% de recursos que julgam no STF e que afastam a pena, pode ser o meu. Claro, claro. E se eu estiver preso há 3 anos já em segunda instância e for anulado o processo, ou considerado que eu sou inocente lá no Supremo? Agora eu vou dizer... O que vai acontecer comigo e com a minha família que fiquei preso 3 anos? Mas é que, Felipe, enquanto não é você... Enquanto não sou eu, tá bom. Gente, isso aí, então nós temos que tocar fundo nas nossas feridas, né? O Rumi, um sábio, né? Ele fala, olhe para sua ferida, a sociedade tem que olhar. É aí que entra a luz. Que bonito. Você tem algumas borboletas? Não tem nada, né? Fala, Rogério. O que tu acha? Tem um comercial para rodar. Então chegamos à hora do nosso pequeno intervalinho. E já voltamos. Voltamos em seguida. Nessa quinta, panelaço na Total. Toda loja em 10 vezes sem juros. Oferta exclusiva. Panelaço é na Total. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. É isso mesmo. Ofertas exclusivas. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. Nessa quinta, panelaço é na Total. Toda loja em 10 vezes sem juros. Na Benjamin Constante 2145. Fone 3358-2300. Ferri Autopeças. Peças de todas as marcas, latarias, vidros, tintas automotivas e muito mais. Tradição, experiência e qualidade, profissionais qualificados e uma ampla variedade de peças com procedência, garantia e qualidade. Ferri Autopeças. A loja mais completa da região. 2 lojas para melhor atender você. Na Rua José Bonifácio e na Avenida Presidente Vargas. Ferri Autopeças. Qualidade e tradição em Lagoa Vermelha e região. Fone 3358-2622.
Dai Biju, com 1000 bijus e RD Acessórios. Aromas de ambientes e de perfume, acessórios, maquiagem da MAC Cosméticos e muito mais. Dai Biju, Afonso Pena. Voltamos com o Roda de Conversa. E nesse pequeno intervalo do nosso apoio cultural, a gente estava comentando aqui sobre essa intervenção militar, já que a gente estava falando que tem uma parcela da sociedade que se sente segura vendo um tanque na rua, se sente segura com essas frases feitas e fáceis, tipo bandido bom, bandido morto. Dá a impressão que uma força maior vai colocar a ordem no caos, na bagunça, né? As pessoas têm essa forte sensação, assim. Sabe que eu estava assistindo ontem, até comentei com algumas pessoas hoje, porque de certa forma me impressionou, Felipe. Eu vendo ontem um programa na Netflix, um programa lá sobre o Papa Francisco. Esse Papa aí, Rogério. Sim, o Chico. O Chico. Que tá o Chico Simples Mais, né? Pra quebrar, né? Não, o que acontece? O que eu estava vendo, assim, eu passei aquele programa, mas ele estava olhando se realmente aquilo traduz a trajetória desse cidadão, tu pode ter certeza que esse cara é muito grande. Esse cara é muito grande. Veja bem. O Papa. O que acontece, Felipe? Nós sabemos, e tocar nesse assunto da intervenção militar, nós sabemos que a ditadura militar na Argentina, por exemplo, que durou ali 76 a 80 e alguma coisa, foi menor que a nossa, ela foi infinitamente mais sangrenta que a nossa e ela teve 30 mil desaparecidos. 30 mil desaparecidos. Tanto é que as mães da Praça de Maio estão até hoje lá, né? E esse Papa foi um combatente disso. Ele fez, Rogério, esse meio de campo assim, entre... E teve muitas pessoas ao seu lado que foram desaparecidas. Isso me chamou a atenção desse Papa, dele ser Papa, porque ele tinha toda uma história assim, que preocupava os poderosos. Para não ser nada. Entendeu? E ele foi indo e foi. E acabou fundo, né, Rogério? E é peculiar, porque era outro Papa, era o Bento, né? Sim. Que era totalmente o contrário, que era a parte mais conservadora da igreja. Sim. Aí tem uma jogada política aí de tirarem ele, e aí escolheram o Francisco. Talvez uma perda de espaço da Igreja Católica no mundo, né? Trazer um Papa mais carismático, tinha aquela história do João Paulo II. Bento XVI, um Papa muito formalista, muito radical, né? Muito... Alemão. Mas assim, até nós conversávamos ali fora com relação a isso, né? A sociedade alemã, ela é metódica, ela pragmática, né? Não interessa se está errada aquela lei, se for a lei, enquanto for a lei, ela cumpre aquilo ali. Então ela tem uma perspectiva séria de cumprimento ele é firme. É aquilo e ponto, né? E ele é assim. E eu não sei se felizmente ou se infelizmente a sociedade não enxerga isso de uma forma boa, embora contraditoriamente às vezes procure essa questão, né, do enrijecimento. Ficou rígido. Enrijecimento do regime, né? Então, eu sou contra e aí que eu me embaralho tudo, eu não consigo entender a cabeça das pessoas. Mas os posicionamentos, ele não se posicionava, o Bento, com questões homossexualidade. Ele era extremamente conservador, né? O Papa está se posicionando. Ele botou o dedo no banco do Vaticano, não botou? Eu acho que também é como diz o Felipe, ela é meio por etapas, né? Teve o Papa, como é que era o nome? O Papa João XXIII era o Papa, ele tinha uma expressão agora, que foi o Papa também super popular, né? Nós pegamos o João Paulo. Não, esse é o João Paulo II, o João XXIII foi aquele que fez. Que depois você viu o Papa Paulo VI, né? Então era um Papa, ele tinha eu não me lembro qual é que era o nome da expressão, mas eles usam, acho que de repente, linha mais dura, eles vão tem uma política, isso que eu queria dizer. Sabe o que eu acho, cara? Não sei se vocês notaram isso, ó. O João Paulo II era um cara que morreu todo mundo e ele não morria, né? Então tinha um povo ali que se queria ser Papa, foram todos pro saco, né? E ficou o João Paulo ali.
que... É que nem a rainha. Não, na verdade, não, é assim, ó, deu o que aconteceu, o Neto já tá velho. Porque não podia ter, pra mim, não, eu acho que não podia ter um Papa, assim, que de alguma forma fizesse sombra pro João Paulo. Então tinha que ter um cara de um outro estilo, pra meio que dar um espacinho ali, né, e tal. Mas não funcionou, porque agora nós estamos com 2 papas. Não, mas funcionou, porque aquele lá fez com que o João Paulo ficasse maior ainda. Esse, não é verdade, cara? O que aconteceu, né, Rogério? E daí chegou, e deu os caras dizendo, veja, o cara, deu as pessoas dizendo, um argentino, né, cara? Tu veja, um argentino, né? Um argentino, e isso, veja assim, e ele falando nas intervenções dele, os caras apertavam e ele dizia assim, não, mas o São Lourenço vai jogar amanhã, né? Entendeu? Assim, são umas coisas assim bem... É um cara extremamente popular, inteligente e popular, né? Você nota na conversa dele, Rio de Janeiro. aonde ele quer atingir, né? A fala dele, ela tem sempre um objetivo, né? Ele é bem claro. Ele é bem claro. E eu tive uma oportunidade, pessoal, e aqui é uma oportunidade que eu tive uma vez de ver ele muito perto. Né? E eu que tenho... As pessoas me conhecem assim, das minhas predileções, assim, com todo respeito. E um dia eu tô numa daquelas missas que tem ali na Praça do Vaticano, né? E uma chuva, né? E contar isso, né? Até porque uma coisa legal. E daí todo mundo com o guarda-chuva, Rogério, e eu fui chegando e sentei numa cadeira, que tem os corredores onde passa o Papa Móvel, né? Nem é Papa Móvel, um carrinho menor ali, que acho que é menor que esse Papa Móvel, né? E daí o que aconteceu? Eu fui lá, sentei bem do ladinho, mas eu nem me dei conta disso. Quando eu vejo esse Papa, para do lado, em cima de uma casualidade medonha. Olha só, eu com o guarda-chuva, chovendo, né? Aí quando eu baixei o guarda-chuva, cara, as pessoas pularam por cima de mim, cara. As pessoas pularam por cima de mim, quando eu vi, fui eu, guarda-chuva, cadeira, e por cima de mim pra pegar nele. Tu veja o que é isso. Tu veja como esse negócio é um troço extraordinário. Sabe, né? tem uma das coisas que eu quero... Se os Stones viessem tocar e você pudesse encostar... Não. Você atira, Uma das coisas que eu quero fazer, Vitor, é isso aí. Eu quero assistir uma missa no Vaticano. É muito legal, assim. É uma das coisas que eu... é católico? Sou católico. Tem que ir, vai. É uma das coisas que eu quero, sempre tive na cabeça, assim, se um dia eu for viajar para a Europa, né, eu fui, assim, Você foi, né? com arte nativa, então essa é uma coisa fantástica, né, na Polônia, na Hungria e na Áustria, né, e então, mas assim, se eu for viajar com a minha família para Roma, pela história e pelo Cidade Vaticano. eterna, né? Eu quero, assim, às vezes eu assisto no domingo lá, quando tem as missas lá, papal e coisa, eu olho, um dia eu vou estar lá. Não, mas é muito legal, né? Sim. Rogério? Com certeza. Pois é, e os tanques lá no Rio de Janeiro, que nós fomos É só nós fazer o que eu quis fazer um link, Rogério. Me perdoam? Nós estamos falando de conceitos cristãos, me perdoam? Com certeza. E o que tem a ver cristão com os bons cristãos que estão lá? Na verdade, esses dias parece, eu não sei quem foi que fez esse comentário, até não sei se foi um militar, né? Que vibraram com a intervenção no Rio de Janeiro, que agora nós vamos estar seguros com os tanques na rua durante o dia lá e dando bomba e fazendo... Não, mas a população... E de noite esse mesmo cidadão que vibrou com a presença dos tanques sobe o morro para comprar cocaína, maconha, não sei o quê. Então, quer dizer, as coisas são muito diferentes, né? Eles não ligam uma coisa a outra. E essa coisa meio que na força, assim, sabe? Meio peitando, né? Eu me lembrei de uma frase, de uma parte da música do Belchior, né? Do velho Belchior, que morreu fazendo. Que é a música... Saudoso. Tem aquela música Galos, Noites e Quintais, né? Que ele diz assim, a força fez o mal que a força sempre faz, né? A força faz o mal. Você até pode ter claro, mas não precisa, quer dizer, agora eu vou botar não é por aí, eu acho. Eu não acho que não é por aí. Qual a visão que eu tenho disso? Né? Vou tentar colocar em poucas palavras. A primeira, né? O primeiro fato sim, que eu constato dessa questão. E se o exército não resolver? Para onde nós corremos? Então essa é uma, né? E falando nisso, eu acho que não é por esse caminho que vai se resolver. Vou dar um exemplo que eu tenho feito de críticas ao Poder Judiciário, e estendendo ele ao Executivo, ao Legislativo, à sociedade e a todo mundo, ao cidadão, para voltar no ponto de dizer o seguinte: cada um tem que começar a resolver e fazer sua parte. Vou dar um exemplo do que o Judiciário tem decidido
e que, a meu ver, é por isso que nós estamos dessa forma, né? Vou dar um exemplo. O judiciário julga uma pessoa e diz o seguinte: olha, o senhor tem direito à indenização por dano moral porque o senhor ficou numa cadeia que é um local degradante hoje. Beleza, sob o ponto de vista jurídico, eu até acho que está correto, mas sob o contexto geral não posso concordar, porque uma mãe de um filho de 5 anos sai às 5 da manhã da Penha em São Paulo, pega 2 ônibus para chegar às 9 horas no serviço, chega às 9, almoça no serviço, sai às 6 horas do serviço, volta para casa. Você saiu às 5 para chegar às 9, demora 4 horas, chega às 6, sai do serviço, pega o ônibus, chega às 10 horas de volta em casa, o filho já está dormindo. Ela tem direito à indenização por dano moral, porque a Constituição também prevê que o salário mínimo tem que dar um mínimo, que a família é importante. Então, assim, eu faço esse paradoxo para dizer que as coisas têm que mudar, não só no judiciário, mas também no judiciário e na sociedade como um todo. Eu não posso mais aceitar que a sociedade bata palmas para uma coisa e condene outra. Está errado o cara viver numa prisão degradante? Está errado. Mas aquela mãe que sai às 5 da manhã de casa também merece ter a complacência do Estado, então. E se o Estado não consegue dar essa complacência, porque se ela entrar com uma ação na justiça, ela não vai levar o dano moral, ela não vai levar. E ela está fazendo tudo certinho. Eu não acho justo que o preso, sabendo das condições que as cadeias estão aí hoje, todo mundo sabe o que acontece com quem comete um crime, vai para uma cadeia degradante. Não acho que está certo, mas o recurso é finito e você não consegue resolver tudo. Então, se a mãe não consegue, o preso também não poderia ter esse dano. Agora a gente vai para o apoio comercial e a gente volta para discordar. Tá bom. Nessa quinta, panelaço na Total. Toda loja em 10 vezes sem juros. Oferta exclusiva. Panelaço é na Total. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. É isso mesmo, ofertas exclusivas. Jogo de 6 pratos Oxford rasos ou fundos de R$ 109,90 por R$ 59,90. Nessa quinta, panelaço é na Total. Toda loja em 10 vezes sem juros. Na Benjamin Constante 2145. Fone 3358-2300. Ferri Autopeças. Peças de todas as marcas, latarias, vidros, tintas automotivas e muito mais. Tradição, experiência e qualidade, profissionais qualificados e uma ampla variedade de peças com procedência, garantia e qualidade. Ferri Autopeças. A loja mais completa da região. 2 lojas para melhor atender você. Na Rua José Bonifácio e na Avenida Presidente Vargas. Ferri Autopeças, qualidade e tradição em Lagoa Vermelha e região. Fone 3358-2622. Dai Biju, com 1000 bijus e RD Acessórios. Aromas de ambientes e de perfume, acessórios, maquiagem, MAC Cosméticos e muito mais. Dai Biju, Afonso Pena. Então, como eu estava falando, para terminar, né, não vou deixar de falar agora, tu me cortou, não vou deixar de falar. Então, assim, para terminar, o que eu quero dizer com esse contexto que eu falei, é assim, se eu ultrapassei o sinal vermelho, eu tomei multa. Eu sei qual é a consequência.
Se eu cometi um crime, eu sei que eu vou ir para uma cadeia degradante. E eu vou ter que aceitar. Ou eu não cometo o crime, ou eu não ultrapasso o sinal vermelho, eu não vou tomar multa e nem vou preso. Eu acho que nós temos que partir para esse... Eu acho que a sociedade consegue resolver os seus problemas desde que ela se conscientize de que ela tem que resolver os seus problemas. Não é o outro. A educação. E aonde que entra a intervenção militar no Rio aí? Vamos falar sobre isso, né? Eu acho que a intervenção é aquilo que eu disse. E se não der certo? Para que lado nós corremos? Só essa manifestação que eu faço. A questão da intervenção é que já teve não sei quantas tentativas e nunca deu certo. Que isso é uma jogada, né? Mas quem é que sofre? O favelado, né? Mas acho que é uma forma, né? Porque como a população estava reivindicando muito isso e, sabe, não estou dizendo, acho que o caminho que foi... A população acaba aplaudindo, né? Ela acaba se iludindo achando que essa vai ser a solução. Qual o segmento da população? Não, eu acho que... Porque a grande maioria, sim. Lá no morro tem muito trabalhador, né? Não, com certeza. Não, talvez 10% da população, a gente pensa que é só traficante. Não, é a empregada doméstica. Com certeza. É que essa sensação, né? Eles trabalham muito com essa ideia de sensação e a mídia fica muito em cima, né? A sensação... Pouco raciocínio na nossa sociedade. Uma sensação, porque tem que fazer assim, porque o negócio é assim, é pegar e resolver com soluções absolutas, soluções finais, assim, não tem nada... Espetaculoso. Não, mas tem uma coisa que eu gostei do interventor lá, né, que é o general lá. Uma coisa que eu gostei, né? A imprensa tentou, e vem tentando já há dias, uma entrevista com ele. Ele só manda a notinha, não tenho tempo para perder com entrevista. Mas ele acabou dando uma entrevista, Felipe. Acabou, mas ele tem saído nessa. Eu gostei, porque assim, a mídia vai lá para quê? Para baixar o pau, né? Depende. Depende. Não, mas ela vai lá para baixar o pau. Ela vai lá para criticar e você sabe que medidas duras têm que ser adotadas lá na intervenção lá. E eu até acho que, no meu entender, aí se você interviu, a medida é drástica. E drásticas são as soluções. Não tem outra. Não tem como intervir para dizer, intervir, mas fica tudo igual. Vocês lembram essa imagem, por exemplo, que está aparecendo ali na tela para vocês, essa foi uma fake, uma notícia também fake, colocaram os militares indo em direção a Brasília, eu vi isso aí. Mas o que é com tanque de guerra? Assustar os traficantes, né? E aí disseram que agora sim, agora vai, né? Agora, até eu acreditaria, né? Aí eu vi essa imagem aí, me chamou a atenção, né? E aí a respeito disso, né, como as pessoas compartilham, né? Tem um senhor que fala no Facebook meio direto, que eu acho que é um militar aposentado, que diz que o Brasil é um país comunista e tem nego apoiando, diz, esse velhinho aí tá com razão. E ele falou um lance que ele quer saber se vai ter comissão da verdade depois para ficar enchendo o saco, né? Sabe que esse negócio aí, por exemplo, na Argentina ali, isso aparece até nesse seriado e aparece muito ali. Lá os caras foram julgados. E aqui o único país que não foi julgado o Brasil, né? Mas o Brasil é único em muitas coisas, vocês lembram que a lei da anistia, a constitucionalidade dela foi discutida, inclusive foi o Eros Grau, na época o relator lá nos e foi considerado que, na verdade, à época ela foi considerada constitucional. Quer dizer, ou seja, tudo aquele procedimento que foi feito foi um procedimento considerado legal, dentro da legalidade. A tortura... Não, é que isso aí, na verdade, não. Como disse o general lá, que o general argentino, toca argentino, né? Mas o general argentino disse o seguinte, cara, os caras estão desaparecidos, eles não estão vivos nem mortos, eles estão desaparecidos. Quer dizer, então é isso aí, ó. É aquela coisa, não teve tortura. Mas é que daí aí nós vamos, assim, eu não consigo entender, não consigo aceitar. Na verdade, assim, né? Por exemplo, isso aí foi julgado constitucional e terminou. Não se discute mais, né? Quando você fala ali, agora esses dias teve a Procuradora da República quis mexer de novo, os caras já fizeram uma confusão, né? Mas daí o Batista também foi julgado constitucional o direito do presidente conceder o direito dele ficar no país. E agora querem modificar. Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas. Muda muitas coisas conforme o vento. Conforme o vento, se é do meu lado, não pode mais mexer. Mas por isso que eu perguntei para vocês. Se não é do meu lado, pode mexer. Então não tem lei, né? Não tem uma... Então, sabe... Nós estamos... Não, é que tem, sabe, Vanessa, mas é que aquela coisa, nós vemos nós temos paradigmas, né? Nós temos orientações, nós temos precedentes que nos dão
eu nem sei se essa palavra é a palavra hoje em dia que dá para, mas que ou deveria nos dar segurança dentro de uma sociedade, né? Quer dizer, regras básicas que não serão... Nós temos uma segurança no interpretar, mas daí agora as coisas, né? Você não tem mais segurança, você não pode mais dizer, não, isso aqui é assim. Não, e nós até como advogados, nós não temos nunca certeza do que vai acontecer num processo, né? É claro. É tudo isso aí, o que vai acontecer? Olha, a tendência é ir por esse caminho, mas pode ser que chegue lá no fim... Vá por esse. Né, e são as perguntas inevitáveis que eles fazem pro advogado. E aí vamos ganhar? Essa é a primeira. Claro. E a segunda, quanto tempo vai demorar? A gente também não sabe. Então, né, são respostas que a gente não tem como dizer. Isso vai trazendo uma situação de insegurança involuntária para a sociedade. Que ela não percebe. Sim. Porque não é com ela. Mas quando ela está em volta a um problema desses, aí ela se sente insegura e não sabe para quem recorrer. Claro. Na própria pele, né? Que é aquela coisa que nós falávamos ali do segunda instância, terceira instância, última instância. Enquanto não for comigo, que prenda o Lula. Que prenda o Oeste, que prenda o tal, que prenda o pelo. Mas você brincar com a regra, né? Porque... Quando for comigo, daí eu quero que seja só quando transitar em julgado. Mas daí não pode mais. Não, e o que está acontecendo no Brasil também, nós estamos cheios de justiceiros, né? Agora eu vi vi em algum lugar aí, mas que nem sei se era ele, mas parece que era o Joés Batista, esse cara aí que foi almoçar num restaurante lá, levantaram, correram com o cara de dentro do restaurante, ladrão, as pessoas que estavam lá. Eu acho que o cara fez o rolo que fez, mas o cara tem lei ou não tem lei? Sim, mas o cara não tem o direito de ir num restaurante. Não, e daí o seguinte... Não, e aí quem talvez esteja julgando, chamando o cara de não sei o que... Poderia só o seguinte, tudo bem, a senhora que está mais chamando ele de ladrão, de sem vergonha, empresta teu CPF, tua identidade. Vamos fazer um cruzamento de dados. O CNPJ, vê como é que está a tua declaração de imposto de renda. É muita hipocrisia, sabe? A hipocrisia é a palavra que define uma grande... Nós temos que olhar para isso. Eu não tenho... O bandido é o outro. Claro, eu, na circunstância dele, não vou ser bandida, será que não? Não, Não tem como, né, a gente garantir, por isso que tem que ter uma que fique bem claro, quero que ele mais responda os processos. Claro. Mas a partir do momento que ele está lá num restaurante, sei lá, não, porque você está comendo com o nosso dinheiro. Não é bem assim. Sabe, muito cheio de justiceiro, muito cheio de justiceiro. Mas o que acontece, Rogério? Daqui a pouco, para que ser advogado, né? Mas deixa eu dizer uma coisa assim, quando as coisas, e volto a bater na tecla, quando as coisas são rompidas de uma maneira violenta, eu sempre me lembro de Dostoiévski. Sempre me lembro quando ele diz assim, se Deus está morto, tudo é permitido. Então Deus não pode estar morto. É isso aí. Não pode, Rogério, porque senão você rompe tudo. Claro. E foi o que aconteceu no Brasil. Foi o que aconteceu, sabe? Eu vejo que nós estamos assim com um carro desgovernado e sem freio. Ainda assim tá. E sem saber aonde é que ele vai bater. Onde é que ele vai bater? A gente não sabe nem se vai ter eleição, né? Não, isso aí. Será que podemos ter certeza disso? Claro, não, isso com certeza. A democracia está consolidada. Esse golpe aí de tirar, não, isso aí não. Que vai ter eleição, podemos até eleger um candidato ruim, como eu usei o exemplo aqui, mas que vamos ter eleição sim. Não vamos voltar a tempo de ditadura, nem de esquerda, nem de direita, nem de ninguém. Não, isso aí não. Isso já passou. Cara, tu sabe que eu tenho minhas dúvidas. Cara, eu penso, Rogério, eu penso assim, essa segurança que você está transmitindo é importante. Não, eu acho que é importante. Foi bonito, não, até me comoveu. Não, o Felipe já não acredito. Eu estava até precisando disso. Mas, cara, assim, eu não tenho tanta certeza assim que as coisas estão tão certas. Não. Sabe? Não sei, né? Até que eu vou me utilizar das palavras do Difine, desembargador, que foi, acho que até é ainda presidente do Tribunal de Justiça. Agora não é mais. Não é mais, né? Saiu agora. Agora é o Carlos Eduardo Duro. Isso, é o Duro, né? É o Duro. O Carlos Eduardo Duro. É o cara que não é mole. É verdade. O Difine, há 2 anos atrás, ele disse o seguinte, nós vivemos um problema institucional sem precedente e não sabemos aonde nós vamos parar. A minha sensação. Né? E eu concordo com ele e continuo concordando e tenho minhas dúvidas do futuro, do nosso futuro. Tenho minhas dúvidas porque está sendo jogado conforme a música, por lado que a música vai, se joga. E quem é que está mais sofrendo, gente? Qual é a parcela que está mais sofrendo? Então eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Só que é o seguinte, né, Felipe? Vamos só um exemplo do Brasil. A ditadura começou em 64 e foi até 85. Aí que teve aquela eleição indireta.
Quantos rádios havia na época, quantos jornais tinha, quantas redes de TV. Hoje em dia não existe como ter um controle. Não, entendeu? eu acho que até você não consegue. Não consegue. Tem Você as não redes consegue, sociais, tem as mas mídias alternativas. você acaba. Mais, tem o celular. Não. Você vai. A menos que a população se acomode. Não, mas você vai. É isso. O Brasil é acomodado. Você vai para um lado que o cara está te colocando na mídia o tempo inteiro que tem que mexer na reforma da Previdência, porque o cara, se aposentar com 60 anos de idade, ele vai causar um problema que vai quebrar o país, certo? Porque o rombo é de 220 bilhões. E ao mesmo tempo, o governo lança uma medida provisória concedendo 300 bilhões de anistia para as empresas virem participar do pré-sal. E as pessoas acham e estão concordando que tem. Você fala com as pessoas hoje e elas acham que tem que modificar a Previdência. 30 milhões de brasileiros aposentados na iniciativa privada gastam a mesma coisa que 1 milhão de servidor público aposentado. Aonde tem que mudar, na iniciativa privada ou no serviço público? Aonde tem que mudar? Eu pergunto. Minha gente, se 30 milhões paga a mesma coisa que 1 milhão, é porque 1 milhão está ganhando muito mais que 30 milhões. Sim. Aonde é que tem que mudar? Então, vamos fazer a reforma, vamos fazer aonde deve ser feita. Nos militares, que as filhas solteiras ganham até hoje. Acabou isso. Né? E que acabou a lei, mas as filhas ganham até hoje. Mas como é que vai deixar lá? A mulher tem 70 anos. 15 mil reais. A mulher tem 70 anos. Mas aí que tá 15 mil reais por mês. Sabe de quando que é essa legislação que dá pensão para as filhas de militares? É da Guerra do Paraguai, de 1835, por aí. Não foi fácil derrubar esse troço. Não, e o que eu acho mais engraçado, porque daí eu tenho que dar risada. Você veja bem, o Geisel, quando morreu, não tinha nada, não sei o quê, não sei o que. Eles botam aqui, eles fazem um parâmetro. O Médici morreu passando fome, as filhas do... Cara, as filhas desses caras recebem pensão de general 5 estrelas. A Maitê Proença recebe 5 estrelas. Eu acho que é 5 estrelas. A Maitê Proença 12 mil. Ex-presidente da República, e estão dizendo que estão passando dificuldade. Não, vamos fazer. Não pode casar. Eles podem contar para Não todo pode mundo, né, casar, cara? Mas aí vamos entrar nessa. Claro, Vamos entrar nessa discussão, mas casam, mas não casam. Claro. Caso pode se juntar, pode. Então, Ninguém assim, falou, então mas não pode casar. vamos jogar aqui. 15 mil reais. Né? 15 mil reais de pensão dá quanto? 150 Bolsa Família? É isso? E o problema é o Bolsa Família. Não, claro, mas é que viu como Mas a Maitê Proença é contra o Bolsa Família. É, mas vamos se respeitar, né? Não dá para subestimar também. Eu né? não concordo. Eu pensei nessa senhora. Eu respeito a opinião de todo mundo. Mas as novas agora não tem. Mas por favor, não me chamem de trouxa, né? Casar com militar ainda é um bom negócio. Por exemplo, agora, veja agora que o nosso antigo que gravitou em muitos lugares, né? E não como o John Lennon, que só se encontrou em si mesmo, mas o Delfim Neto, né? O Delfim Neto está na mídia. Ele consegue. Voltou, né? O Delfim Neto veio. Falando do Raul Seixas. Não, o Delfim Neto chegou aí agora sentando na janela, né, cara? Porque era um cara que já assim, ó, é tipo a Tônia Carreiro, com todo respeito, eu achei que já não estava mais entre nós, como as pessoas já acham. Ela se escondeu quando não conseguiu segurar. Então, quer dizer, eu achei que essas pessoas não estavam, mas estão, né? Demorou um pouquinho, né? Mas, cara, o Paulo Maluf, essa turma demorou um pouquinho, né? Assim, para chegar nesse povo, né? Mas tem que chegar em todo mundo, né? Tem que chegar em todo mundo. E prendemos o grande ladrão do país. Não, eu acho que esse é que também, vão também ser, esse Delfim ele teve em todos, né? Sim. Teve em toda a turma aí, né, cara? Todo mundo ele deu a opinião dele. Até todo mundo. Sim. Ele era um guru, né? Bom, ele era um economista que no governo do João Figueiredo ele foi ministro da Agricultura. Na verdade, assim, vamos... Não, o cara é um mágico, né? Lembra que tinha um quadro do Jô Soares. Eu acho que era o Dr. Sardinha, que era o nome do ministro, né? Que o Jô Soares se vestia de Delfim Neto e o cara mostrava daí para ele uma cenoura e dizia: o que é isso? Ele falava: é um nabo, é uma batata. O senhor é o ministro da Agricultura? Eu não sei. Eu sei, entendo economia. Você não lembra desse cara? Era na cara. Você só lembra do Capitão Gay, desses quadros mais o Capitão Gay. O Carlos Soli. Vocês falaram que o Delfim
esteve em todos os lados, mas não foi só ele, né? Claro. Nós temos aí Renan Calheiros, José Sarney, que continuam comandando o país, minha gente. E são perpétuos nas suas eleições e reeleições, e dá para ver muito claro a força que tem quando Renan principalmente, chama um juiz de juizeco e diz que não aceita que o oficial de justiça. Ali ele mostrou. Ali ele mostrou quem manda. E o Supremo. O cara chegou lá, não embora. Se é um Felipe Zonta, dá para se dizer assim, não aceitava na primeira e na segunda estava preso. Mas como é o Renan Calheiros, nem o Supremo ousou. Mas não foi o Renan Calheiros que um senador lá chamou ele de cangaceiro, não foi, né? Era um senador lá do Mato Grosso do Sul, lá, e ele respondeu para cá, e você, rábula do Pantanal? Então são essas pessoas que são... Não, mas eles são criativos também, né? O José, lá de primeira instância, como ele falou, né? Eles são criativos, a gente tem que concordar com isso, né? E essas pessoas, na verdade, comandam o país, né? E vão continuar comandando, infelizmente. Pois é, e vamos, tem mais alguma coisa ou não? Então vai vindo um recadinho aqui, tá vindo bem sutilmente, para a gente então finalizar o programa. Como é que se chama isso no teatro? Isso tem um nome, né? É dália? Ponto, tem um ponto. Não, mas como é que chama aquela folha no teatro? Onde é que tem? É mais antigo, é dália? Antigo, não é o caso da Vanessa. Não, é que o Rogério é uma pessoa, ele estuda a antiguidade. Ponto que ficava um dando a deixa, assim, para o ator esquecer. Agora, uma coisa assim, que nós podemos, assim, pro próximo, que nós vamos finalizar, que só que esse negócio de teatro é uma coisa que eu nunca consegui, Felipe, assim, entender como é que as pessoas, por exemplo, num monólogo, ou num filme, ou numa peça, como é que os caras conseguem decorar tudo aquilo? Cara, como é que se consegue decorar? Cara, eu não consigo mais decorar mais nenhuma frase. Sabe o que eu digo para os alunos? Se você esquecer, a plateia não sabe que você não vai dar o texto correto, né? Não, daí tu enrola. Aqui no Brasil, né? Porque daí, se tu vai pra Inglaterra, os caras conhecem todo o texto já, né? Mas esse é um assunto, a gente pode abordar esses assuntos, né? E vamos deixar engatilhado um pro próximo? Podemos deixar? Podemos deixar. Vamos deixar uma pauta definida, Vamos deixar sem pauta? As coisas âncora solta, e anunciar que talvez no próximo programa a gente tenha a participação do nosso amigo Ney. Intimar aqui, deixar no ar. O Ney, né? O Ney faz uma falta. A Silvia. Tem o Dr. Altair, né? A Laura Helena. A Laura Helena. O Paulo também ficou de vir. O Paulo é assim, né? O Paulo, quando ele vir, nós vamos metralhar ele. Nós precisamos de pessoas da direita, eu acho, aqui. Dependendo do que é direita, esquerda, né? Como do extremo centro. Do extremo centro eu achei melhor. Mas com essa alegria, com essa saudade que eu tava, que olha, melhor do que eu pensava, melhor do que eu esperava, e eu já estava esperando bastante. Vamos finalizar hoje, que temos que finalizar, então até a próxima terça. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite a todos.